Ouça Audiolivros apresenta Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Livro 1. Sobre o bem e a finalidade. Capítulo 10. Ninguém deve, então, ser considerado feliz enquanto viver. Devemos, como diz Solon, aguardar o fim? Até mesmo se aceitarmos tal doutrina, será que um homem fica feliz depois da morte? Ou não será isso bastante absurdo, em especial para nós que afirmamos ser a felicidade uma atividade? No entanto, se não consideramos felizes os mortos, e se nem Solon se refere a isso, ele quis dizer que somente depois da morte podemos chamar de virtuoso um homem, porque então nada mais poderá atingi-lo, nem males, nem infortúnios. Esse também se torna um bom material para discussão. Pensa-se que o mal e o bem existem tanto para um homem morto como para um homem vivo, que deles não tenha consciência, como a honra e a desonra, e a boa ou má fortuna dos filhos e dos demais descendentes. Isso também apresenta um problema, pois, embora um homem tenha vivido feliz até a velhice e sua morte seja digna de sua vida, muitos reveses podem acontecer a seus descendentes. Alguns deles podem ser bons e terão a vida que merecem, ao passo que com outros ocorrerá o contrário. Além disso, é evidente também que o grau de parentesco entre eles e seus ancestrais podem variar de maneira indefinida. Seria estranho, então, que um homem morto também precisasse viver esses reveses, de modo a ser ora feliz, ora desgraçado. Também seria estranho se a sorte dos descendentes não tivesse nenhum tipo de efeito sobre a felicidade de seus ancestrais. Mas devemos voltar à nossa primeira dificuldade, pois talvez uma análise mais acurada dela resolva nosso presente problema. Ora, se precisamos ver o fim de alguém para só então declará-lo feliz, teremos um paradoxo evidente. Quando um homem é feliz, seus atributos não podem ser considerados verdadeiros, porque não desejamos chamar os homens vivos de felizes, em função das mudanças que podem ocorrer com eles e porque já assumimos que a felicidade é algo permanente e que não muda com facilidade, ao passo que cada homem pode sofrer com as muitas voltas da roda da fortuna. Para acompanhar o passo dos seus reveses, é evidente que precisaríamos chamar um mesmo indivíduo de feliz ou de desgraçado, transformando esse indivíduo feliz em um camaleão e dando-lhe uma base insegura. Ou seria um erro acompanhar as vicissitudes do destino de um homem. Na vida, o fracasso ou o sucesso não depende disso. Como dissemos, a vida humana precisa das vicissitudes como meros acréscimos, ao passo que as atividades virtuosas ou seus opostos são aquilo que constitui ou a felicidade ou o seu reverso. A questão que acabamos de discutir confirma nossa definição, pois nenhuma função humana é tão permanente como as atividades virtuosas, consideradas ainda mais duráveis que o conhecimento das ciências. E as mais valiosas delas são as mais duráveis, porque os homens felizes dedicam suas vidas de maneira contínua e de bom grado a elas. Esse parece ser o motivo pelo qual não nos esquecemos desses homens. O atributo em questão, então, pertencerá ao homem feliz, que desfrutará da felicidade ao longo de sua existência, porque sempre, ou de preferência a alguma outra coisa, estará engajado na ação virtuosa e na contemplação. E se for verdadeiramente bom e honesto acima de toda crítica, enfrentará os acasos da vida do modo mais nobre e com maior decoro. Não são muitos os eventos que acontecem ao acaso, e eles diferem em importância. Os pequenos acontecimentos de boa sorte,
ou seu contrário, não pesam muito na balança da vida, mas um número significativo de grandes eventos, se forem favoráveis, farão a vida mais feliz, pois não são apenas eles, em si mesmos, que acrescentam beleza à existência. Também a maneira como um homem lida com esses eventos pode ser nobre e boa, mas se os grandes acontecimentos forem ruins, irão esmagar e mutilar a felicidade, uma vez que provocam sofrimento e impedem muitas atividades. Mesmo nesses casos, porém, pode-se observar a nobreza de um homem que aceita, resignado, muitas grandes vicissitudes, não por insensibilidade ao sofrimento, mas pela grandeza e a nobreza de sua alma. Se, como dissemos, as atividades são aquilo que dá caráter à vida, nenhum homem feliz pode se tornar miserável, uma vez que nunca realizará atos odiosos e vis. O homem que é verdadeiramente bom e sábio, pensamos, aceita todas as contingências da vida e sempre tira o melhor proveito das circunstâncias, assim como um bom general faz o melhor uso militar do exército sob seu comando, e um bom sapateiro faz os melhores sapatos do couro que lhe é dado, o que também acontece com outros artesãos. E se as coisas são assim, o homem feliz nunca poderá se tornar miserável, embora não conquiste a beatitude caso enfrente uma sina como a de Príamo. Ele tampouco será inconstante e volúvel, porque não será tirado facilmente de seu estado de felicidade por desventuras comuns, mas somente por aquelas que são muitas e grandes, e se as tiver, não recuperará a felicidade em um breve período, mas em um tempo longo e completo, no qual alcançará muitos e esplêndidos êxitos. Então, quando diremos que não é feliz aquele que age de acordo com a perfeita virtude e está equipado de maneira suficiente com bens externos, não durante um período ao acaso, mas ao longo de toda uma vida? O futuro com certeza nos é obscuro, ao passo que a felicidade, afirmamos, é um fim em todos os sentidos. Desse modo, chamaremos felizes os que entre os seres humanos vivos preencham essas condições ou estejam destinados a preenchê-las. São homens felizes. Já discorremos o bastante sobre estas questões. Capítulo 11. Que a sorte dos descendentes e de todos os amigos de um homem não deve afetar em nada sua felicidade, parece uma doutrina cínica e contrária às opiniões que os homens sustentam. Mas, como os acontecimentos são numerosos e admitem todos os tipos de diferenças, sendo que alguns chegam mais perto de nós e outros nem tanto, parece uma tarefa longa não, infinita, discutir cada um em detalhes. Um esboço geral talvez seja suficiente. Como algumas das desventuras de um homem têm certo peso e influência na vida, enquanto outras são, por assim dizer, mais leves, também há diferenças entre as desventuras de nossos amigos tomados em conjunto, assim como existem diferenças sobre se os vários sofrimentos sobrevêm aos vivos ou aos mortos, muito mais do que se atos injustos e terríveis são pressupostos em uma tragédia ou levados ao palco. Essa diferença também deve ser considerada, ou talvez o fato de haver dúvidas sobre se os mortos participam de algum bem ou mal. Ao que parece, com base em tudo que acabamos de considerar, se algo, bom ou mal, os atinge, deve ser fraco e insignificante, em si mesmo ou para eles, ou então serão em grau e em espécie, de um tipo incapaz de tornar feliz quem não está feliz, e incapaz de tirar a bem-aventurança dos virtuosos. A boa ou a má sorte dos amigos parece ter alguns efeitos sobre os mortos, mas de tal espécie e grau
que não tornam o feliz infeliz, nem produzem alguma outra mudança semelhante. Capítulo 12. Respondidas em definitivo essas questões, vamos agora considerar se a felicidade está entre as coisas que são elogiadas, ou melhor, entre as coisas que são valorizadas, pois é evidente que não podemos colocá-la entre as potencialidades. Tudo que é elogiado parece ser de um certo tipo e por estar relacionado de alguma forma a outra coisa. Louvamos o homem justo ou o corajoso e, em geral, tanto o homem bom como a própria virtude por causa das ações e funções envolvidas. E louvamos o homem forte, o bom corredor e assim por diante, porque são de um certo tipo e estão relacionados, de algum modo, a algo bom e importante. Isso fica claro também nos louvores aos deuses, pois parece absurdo que os deuses devam corresponder aos nossos padrões. Mas isso é feito porque o louvor envolve, como dissemos, uma referência a outra coisa. Contudo, se o louvor se aplica a coisas do gênero daquelas que descrevemos, e se é evidente que aquilo que se aplica às melhores coisas não é louvor, mas sim algo maior e melhor, obviamente o que fazemos aos deuses e aos mais divinos dos homens é chamá-los bem-aventurados e felizes. Isso também vale para as coisas boas. Ninguém louva a felicidade como louva a justiça, mas antes a chama de bem-aventurada, como algo mais divino e melhor. Eudoxo também parece estar certo em seu método de defender a supremacia do prazer. Ele pensava que o fato de o prazer não ser louvado, embora fosse um bem, indicava ser ele melhor do que as outras coisas que são louvadas, como os deuses e o bem, pois eles são a referência pela qual todas as outras coisas são julgadas. O louvor é apropriado à virtude, pois, por intermédio dela, os homens tendem a realizar ações nobres, mas os encômios são concedidos aos atos, sejam do corpo, sejam da alma. Entretanto, nesses assuntos, talvez a sutileza seja mais própria daqueles que fizeram um estudo sobre os encômios. Para nós, o que já foi dito torna óbvio que a felicidade está entre as coisas que são preciosas e perfeitas. Também parece ser assim pelo fato de a felicidade ser um primeiro princípio, pois é por causa dela que todos nós fazemos tudo o que fazemos. E o primeiro princípio e a causa dos bens é, afirmamos, algo valioso e divino. Capítulo 13. Visto que a felicidade é uma atividade da alma conforme a virtude perfeita, devemos considerar a natureza da virtude, pois talvez assim possamos entender melhor a natureza da felicidade. O homem verdadeiramente devotado à política tem a reputação de haver estudado a virtude acima de todas as coisas, pois deseja fazer com que seus concidadãos sejam bons e obedientes às leis. Como exemplo disso, temos os legisladores dos cretenses e dos espartanos e de quaisquer outros semelhantes que possam ter existido. E se esta investigação pertence à ciência política, é evidente que estará de acordo com o nosso plano original. Mas a virtude que devemos estudar, obviamente, é a virtude humana, pois o bem que buscamos é o bem humano, assim como a felicidade que procuramos é a felicidade humana. Por virtude humana, entendemos não a do corpo, mas a da alma, e a felicidade também consideramos uma atividade da alma. Mas, se assim for, é evidente que o político deve conhecer de algum modo aquilo que se refere à alma, assim como o homem que deve curar os olhos ou a totalidade do corpo deve conhecer os olhos ou o corpo, e ainda mais porque a política é mais valorizada e melhor do que a medicina. Mesmo entre os médicos, entretanto, os mais competentes despendem muito trabalho na aquisição de conhecimentos sobre o corpo. O político, pois, deve estudar a alma e deve estudá-la tendo em vista os objetivos já mencionados.
e deve fazer isso apenas o suficiente para o entendimento das questões que estamos discutindo, pois nossos propósitos não requerem uma investigação mais precisa, que seria, por sinal, mais trabalhosa. Algumas coisas são ditas sobre isso, de forma bastante adequada, mesmo nas discussões fora de nossa escola, e devemos usá-las agora. Por exemplo, aquela segundo a qual a alma tem um lado irracional e outro racional. Se eles são diferentes como as partes do corpo ou de qualquer coisa divisível, ou se são distintos por definição, mas inseparáveis por natureza, como o convexo e o côncavo na circunferência de um círculo. Não interessa a questão que discutimos agora. Do elemento irracional, uma subdivisão parece estar bastante difundida e é de natureza vegetativa. Refiro-me àquilo que é a causa de nutrição e crescimento, pois é a esse tipo de capacidade da alma que devemos atribuir a todos os lactentes e aos embriões, bem como às criaturas adultas. Isso é mais razoável do que atribuir-lhes alguma capacidade diferente. Agora, a excelência dessa capacidade parece ser comum a todas as espécies e não especificamente à humana, e essa faculdade parece funcionar mais durante o sono, ao passo que a bondade e a maldade são menos manifestas no sono. É daí que vem o ditado de que os felizes não estão em melhor situação do que os desafortunados durante metade de sua vida, e é natural que seja assim, uma vez que o sono é uma inatividade da alma a respeito do que é chamado bom ou mal, a menos, talvez, que em pequena medida alguns dos movimentos dos sentidos realmente penetrem na alma, tornando os sonhos dos homens bons melhores do que os das pessoas comuns. Mas chega deste assunto. Deixemos de lado a faculdade nutritiva, uma vez que ela, por sua natureza, não participa da excelência humana. Parece haver na alma outro elemento irracional, um elemento que, em certo sentido, participa da razão, pois louvamos o princípio racional do homem continente e do incontinente, bem como a parte de sua alma que tem tal princípio, uma vez que ele os conduz ao caminho correto e aos melhores objetivos, mas é encontrado neles também outro elemento naturalmente oposto ao princípio racional, em luta contra este e opondo-lhe resistência, pois, assim como os membros paralisados se voltam para a esquerda quando pretendemos movê-los para a direita, assim também ocorre com a alma. Os impulsos das pessoas incontinentes se movem em direções opostas. Mas no corpo, vemos aquilo que se desvia da direção correta, ao passo que na alma não o fazemos. Sem dúvida, no entanto, devemos supor que na alma também há algo contrário ao princípio racional, resistindo e opondo-se a ele. Em que sentido esse elemento é distinto dos outros não nos interessa. Ele, porém, parece ter uma participação em um princípio racional, como dissemos. De todo modo, no homem continente, esse elemento obedece ao princípio racional e, presumivelmente, no homem temperante e corajoso, é ainda mais obediente, pois nesses homens ele fala, em relação a todas as coisas, com a mesma voz que o princípio racional. Portanto, o elemento irracional também parece ser duplo. O elemento vegetativo não participa, de modo algum, do princípio racional, mas o elemento apetitivo e, em geral, o elemento desejante, em certo sentido, participa dele, na medida em que o escuta e lhe obedece. É nesse sentido que falamos em levar em consideração as razões do pai ou dos amigos de alguém, algo muito diferente de ponderar uma razão matemática. Que o elemento irracional é, em certo sentido, persuadido por um princípio racional, pode-se observar também pelos conselhos, bem como por toda a reprovação e exortação que os homens dão e fazem. E se esse elemento também deve ser considerado como tendo um princípio racional, tanto ele como aquilo que é desprovido de razão terão uma natureza dupla.
uma parte terá esse princípio em sentido estrito e em si, e outra o possuirá como tendência de obedecer-lhe como um filho obedece a seu pai. A virtude também é dividida em espécies, de acordo com essa diferença, pois dizemos que algumas virtudes são intelectuais e outras morais. A sabedoria filosófica, a compreensão e a sabedoria prática incluem-se entre as primeiras, ao passo que nas segundas encontramos a liberalidade e a temperança. Ao falar sobre o caráter de um homem, não dizemos que ele é sábio ou que tem entendimento, mas que é tranquilo ou temperante. Contudo, louvamos também o sábio quando nos referimos a seus hábitos. Destes, quando dignos de louvor, chamamos virtudes. Com isso finalizamos o livro 1, capítulo 10 ao 13, do audiolivro Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Continua no livro 2. Ouça audiolivros, agradece a sua escuta. Até a próxima!